Olá, meu nome é Yasmin Lira e esse é mais um vídeo para o site Teatro Educação Digital Infantil. Hoje a gente vai falar sobre as consequências, isso é, os resultados dos preconceitos e dos estereótipos de gênero para as crianças, para os adultos e para toda a nossa sociedade. É possível eu ter um corpo de um homem, ter os órgãos sexuais masculinos e me identificar mais com o jeito de ser feminino? Ou, aliás, eu querer ser mais como a sociedade, como as pessoas dizem que é um jeito de ser mais do feminino? Claro que sim! Afinal, não existem coisas específicas apenas para um gênero ou para o outro, até porque existem muitos gêneros diferentes, além apenas das duas possibilidades do sexo, que é o masculino e o feminino. A gente pode gostar e ser o que a gente quer. Agora, por causa disso, porque eu quero ser diferente às vezes do que a maioria das pessoas na minha cultura, na minha família, na minha escola, na minha sociedade, diz que é o certo, se eu quiser ser diferente disso, eu devo ser tratado diferente por causa disso? Eu devo ser tratado mal por causa disso? Claro que não. Existem um conjunto de leis que regem a nossa sociedade, que são regras para a gente viver melhor. Essas regras estão na Constituição Federal de 1988 e elas servem para poder garantir os direitos humanos. O que são os direitos humanos? São tudo aquilo que faz com que a gente viva bem, que a gente tenha liberdade e que garanta os nossos direitos básicos, que são principalmente direito à igualdade e direito à educação. Direito à igualdade significa que todos os seres humanos são iguais em direitos e deveres. E não é porque às vezes tem um sexo e se identifica com um gênero diferente que ele deva ser tratado diferente. Isto é, não é porque eu sou uma menina e gosto de usar azul, gosto de usar coisas que às vezes a sociedade diz que são coisas específicas apenas para outro gênero, que eu devo ser tratada diferente. Essas leis garantem que isso aconteça. Mas será que isso realmente acontece no nosso dia a dia? Apesar de todas essas leis, porque no fim homens e mulheres são tratados diferentes, porque no fim homossexuais, lésbicas e todos os outros tipos de pessoas que existem são tratados às vezes com preconceitos, isto é, algumas pessoas são tratadas mal, enquanto outras são tratadas muito bem. Por que apesar de terem todas essas leis, isso acontece? Isso acontece principalmente porque a gente aprende a ser assim. Cada sociedade, cada família, cada lugar ensina as pessoas que vivem naquele lugar a ser de determinada forma. A gente aprende a ser desse jeito porque a gente tem um estilo de educação que a gente chama de educação binária, que é a educação que só vê dois tipos de ser. Mas será que realmente existe só dois jeitos de ser? Bem separadinhos assim, um jeito de ser de homem e um jeito de ser de mulher? A gente já viu que não. Essas diferenças apenas entre homens e mulheres faz com que a gente tenha preconceito e a gente maltrate todos os outros tipos de pessoas que são diferentes. Isso significa que o direito dessas pessoas de igualdade não está sendo garantido, além da gente ter um monte de problemas para nós crianças, para nós adolescentes, para nós adultos, todas as pessoas da nossa sociedade. Por exemplo, alguns dos problemas mais graves que acontecem por conta desses preconceitos de gênero são a baixa autoestima de meninas, isto é, as meninas costumam se sentir piores do que os meninos porque elas acham que elas valem menos, porque a sociedade tem nos ensinado isso. Outro problema é a diferença de salários. Mulheres atualmente recebem menos do que os homens. Isso vem ao longo da nossa história, ao longo de muito tempo, justamente por essa crença, que não é verdadeira, de que mulheres valem menos do que os homens. Tem também a questão dos trabalhos, das pessoas dizerem que existem trabalhos só para mulheres e trabalhos só para homens. De novo, duas coisas, educação que ensina duas coisas diferentes. E daí
E se uma menina quiser ser uma astronauta? Ela pode? Claro. E se uma menina quiser ser mecânica de carros e motos? Ela pode? Claro. Mas muitas vezes a sociedade diz que não. E isso impede com que a gente tente e que a gente tenha excelentes profissionais em diferentes áreas, só porque eles são menino ou menina ou diferentes disto. Outro problema é a sexualização infantil precoce, principalmente de meninas, que é uma coisa que precisa ser muito observada pelas famílias. Outra coisa é essa crença de que por ser menino alguém precisa ser mais violento ou precisa ter mais rivalidade e que diz que os meninos não podem ter sentimentos ou não podem falar sobre seus sentimentos. Agora imagina você não tendo a possibilidade de falar sobre o que está no fundo do seu coração, sobre o que você está sentindo, porque as pessoas vão te tratar mal e vão te tratar diferente. Isso é justo? É por isso que a gente precisa de uma educação que comece a pensar sobre os diferentes gêneros que tem na nossa sociedade e que comece a pensar tudo isso que a gente vem falando, para que a gente possa se tratar de maneira mais igual e que a gente possa ser uma sociedade melhor desde a nossa infância até o fim da nossa vida. Obrigada!